Bem, nós estamos já ao vivo. Vamos aguardar, porque o nosso estudo da noite de hoje, ele requer que aqueles que estavam conosco estudando também estejam na noite de hoje. É importante para que possamos dar sequência e passarmos logo depois para o estudo propriamente dito do Evangelho. Quero desejar a todos os meus amigos, os nossos queridos irmãos, uma boa noite de estudos, que a sua presença possa nos dar força, nos dar condição para que tenhamos, digamos assim, a capacidade, a inspiração, para que juntos possamos levar mais um pouco de conhecimento. Eu do lado de cá, vocês do seu lado, para que nós juntos possamos interagir. Boa noite a todos, boa noite Sandra, boa noite Leila, Tiago, que chegaram agora, boa noite Laudeci, tudo bem? Boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma noite de estudos, nós que estamos agora juntos, pelas ondas, como dizem, pelas ondas da internet. Nós já estudamos, meus queridos, a respeito das nomenclaturas, não é, dos nomes, que nós vamos até utilizar aqui no nosso estudo, para que juntos possamos ter uma noção de como a Bíblia deve ser estudada, como as Escrituras devem ser estudadas, como os nossos, boa noite Tiago, como os nossos evangelhos, os evangelhos que estão no Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, além dos Atos dos Apóstolos, como eles devem e podem ser estudados. Boa noite, Sônia, tudo bem com você? Seja bem-vinda, minha querida colega banesiana. Deus a abençoe. Nós estamos juntos aqui para mais um estudo, estudando o Evangelho. Como devemos estudar o Evangelho? E nós estamos nos baseando, para que vocês saibam, nos estudos do Carlos Torres Pastorinho, ele que fez um estudo maravilhoso, ele que tem um conhecimento profundo quando encarnado e agora desencarnado, então mais ainda, sobre a cultura hebraica, a cultura judaica, a cultura romana, a cultura grega. Por isso a importância desse estudo. Boa noite, Ilma. Minha querida sobrinha linda, Nívia Merielle, está aqui conosco. Rivalda, também chegando. Sejam bem-vindos. E hoje nós vamos adentrar, depois que já falamos sobre a personalidade, sobre a inspiração dos evangelistas, não é? Nós agora vamos atentar para a interpretação. É preciso que nós saibamos juntos que Carlos Torres Pastorinho ele descobriu a importância de se estabelecerem regras para que o principiante, o novel estudioso dos evangelhos, das escrituras, possa seguir para poder ter um acesso aos conhecimentos mais aprofundados do evangelho. Boa noite, Jussiara, tudo bem? Anjos, boa noite, sejam bem-vindas vocês, viu? Nós vamos estudar agora, nós já colocamos aí para vocês, a interpretação e o sentido dos evangelhos. Que sentido nós podemos dar? Então, para a interpretação, era preciso entender a importância de a gente ter uma busca segura para cada trecho do Evangelho, a interpretação de cada trecho ou cada passo, como nós já encontramos como sinônimo, né? Então, alguns pré-requisitos são necessários. Vocês precisam ter isso em mente. O primeiro requisito é a isenção de preconceitos. Qualquer pessoa que precise, que queira estudar os evangelhos, precisam ter esse pré-requisito, eliminar de si preconceitos. O que são preconceitos? São os conceitos que nós já trazemos em mente acerca de determinado assunto a ser estudado, de determinada coisa a ser conceituada. Então a gente acaba, antes de conhecer, já tendo um conceito e quando a gente vai analisar, não batendo com o nosso conceito, a gente já fica meio que rejeitando
aquilo que está sendo estudado. Então, isenção de preconceito é o primeiro requisito. O segundo é ter mente livre, não subordinada a dogmas, ou seja, quem é? Boa noite, Nailze, seja bem-vinda, minha linda colega e amiga. Nós precisamos ter essa mente livre, porque se nós nos deixarmos levar pelos dogmas já constituídos nas religiões que nós adotamos, vai ser muito difícil a gente conseguir interpretar. A não ser que a gente deixe do lado, em casa, em algum local, não prestar atenção àqueles dogmas. Dogmas, como vocês sabem, são verdades inquestionáveis que não podem ser modificadas, tá? Então, temos que nos livrar desses dogmas. Não vamos subordinar aos dogmas, tenhamos mente livre. O terceiro pré-requisito é ter inteligência humilde. O que é inteligência humilde? É tentar não querer impor ao que está sendo escrito, ao que está escrito, ao que se vai estudar, tá certo? Aquilo que você tem já na mente. É meio parecido com o preconceito, tá? Mas é preciso entender realmente o que está escrito. E para entender, nós não podemos já ter algo pré-definido. É preciso ser humilde, não se achar conhecedor antecipado. Quando a gente se acha conhecedor antecipado, nós não estamos sendo humildes, estamos sendo orgulhosos. É preciso esfriar a cabeça, né? Além da isenção do preconceito, da mente livre, ter essa inteligência humilde. Inteligência, sim, orgulhosa, não, humilde. O quarto pré-requisito é o raciocínio perquiridor, investigador, sagaz, aquela vontade de ir se aprofundar mais, cada vez mais, perseguir um detalhe aqui, um detalhe acolá, para poder ter uma isenção maior do conhecimento que nós estamos a adquirir. Tá certo? Raciocínio perquiridor e sagaz, portanto. O sexto pré-requisito seria a cultura ampla e polimorfa, ou seja, de várias formas, de várias maneiras você se aculturar, sobretudo da cultura relacionada àquele estudo que nós vamos fazer, a tudo que envolve aquele estudo, para que nós possamos, cada vez que encontrarmos algo que não conheçamos, ou seja, que não tenhamos assim, vamos dizer assim, algo pronto, ali a gente já vai buscar na cultura que a gente já conhece. O que aquela cultura nos diz sobre aquilo? Então, essa cultura ampla e polimorfa também é um pré-requisito. Vejam quanta coisa, né? Mas é importante que seja assim, tá certo? E por último, o Carlos Torres Pastorinho elencou como talvez o mais importante, tá? É que nós tenhamos um coração desprendido, um coração puro e unido a Deus. Porque nós estaremos estudando o quê? Os evangelhos. Para estudar o evangelho é preciso que nós tenhamos já aquele conhecimento de Deus, aquela ideia de Deus, que nós já colocamos ontem, inclusive, no nosso estudo. Tá? Nós temos abarcar do tamanho pequeno que temos, o máximo que nós pudermos da ideia de Deus, dos seus atributos, dos poderes de Deus e da soberana justiça e bondade dele, que vem dele, que direciona para todos nós as suas criaturas. Então, são esses os pré-requisitos, tá certo? Nós vamos ver que os 4 primeiros pré-requisitos, eles são inatos, nós já nascemos com ele, tá? Mas eles podem ser adquiridos. Podem ser adquiridos. Pode adquirir uma isenção do preconceito, é só a gente querer. A gente tem que batalhar muito para isso. Não é fácil, porque nós já trazemos atavismos de reencarnações anteriores, né, de ideias que nós já tivemos, de padrões de comportamento, de padrões de pensamento que nós temos. Temos que adquirir essa isenção, afugentando aos poucos os pensamentos que já trazemos sobre determinadas situações, sobre determinadas coisas. Assim como também a mente livre, a gente pode adquirir, tá? Começando a nos liberar desses preconceitos, assim como a inteligência humilde também a gente adquire. Alguns já trazem, aliás, todos nós já trazemos, mas com o tempo a gente vai se orgulhando daquilo que acha que sabe. E o raciocínio também. A gente vai ter que trabalhar isso muito, muito pesado, tá certo? Mas a cultura, o item que requer um pouco mais de cuidado, eu diria, e o próprio Carlos Torres Pastorinho, ele pontuou, deixou bem grifado, sublinhado, destacado, com relação à cultura ampla e polimorfa.
É preciso buscar isso. E nós vamos encontrar no nosso, em vários pesquisadores, eu vou citar um que foi buscar a fundo, ele buscou conhecer essas culturas, que foi o Haroldo Dutra. Haroldo Dutra diz, ele foi aprender hebraico, ele foi aprender aramaico, foi aprender o grego, para quê? Para poder ter um conhecimento maior de como ele buscar naquela linguagem, no que estava ali, as informações, não é? Na cultura, no comportamento, no jeito, nas tradições dos povos, que envolviam tudo aquilo que ele estava buscando conhecer acerca dos evangelhos, acerca de como eles foram escritos. Então é importante ter conhecimento profundo, como eu falei, de hebraico, do grego e do latim especialmente. Essas três línguas, essas três culturas, esses três povos que envolveram tanto as cópias, passaram do grego para o latim, na Vulgata que nós já falamos, feita por Jerônimo, São Jerônimo, o bispo Jerônimo, como também do hebraico, porque o Antigo Testamento, dizem, foi escrito em hebraico, o Novo Testamento todo ele em grego, mas uma boa parte que tem do Evangelho foi traduzido do grego para o latim. E é preciso ter conhecimento dessa cultura, das tradições daquela época, do que envolvia a maneira de se comportar, a maneira, as crenças do povo daquela época, tanto das várias classes sociais daquela época, assim como também dos idiomas. Os idiomas que correspondem a essas culturas. Né? Por quê? Porque muita coisa tinha variação. A variação que o grego utilizava baseado na cultura que era vinda de outros povos vizinhos, assim como os árabes, os sírios, os arameus, não é? Os egípcios. Então todos esses, eles influenciavam na linguagem e na forma como as pessoas se comportavam, uma vez que havia toda uma tradição de envolvimento de todos os povos, tá certo? Primeiramente os hebreus, que conviveram muito tempo com os egípcios, não é? E trouxeram muita coisa, inclusive o próprio Moisés, que ele foi criado no Egito como um príncipe de lá. Tá certo? Então, o contato com obras de autores profanos também, autores daquela época que falavam, né? Falavam da linguagem greco-romana, por exemplo, tá certo? A greco-latina, dos pais da igreja, né? Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, noções, orígenes, que nós já comentamos sobre eles, né? Noções seguras de história, é preciso ter. Isso é cultura, gente. História, geografia, etnografia, que é a origem, né? Das grafias, de como tudo ali era escrito. As ciências naturais, tá certo? Também é importante ter alguns conhecimentos de astronomia, de cronologias e calendários, assim como também das mitologias e obras de outros povos antigos, né? Mitologia grega, mitologia romana. É preciso ter um conhecimento mais ou menos variado, tá certo? Das culturas, das tradições desses povos que envolveram aquela época, inclusive influenciaram os escritores da Bíblia, tá certo? Especialmente no Novo Testamento. Então, mas há necessidade ainda de obedecer algumas regras, que eu falei das regras, não foi? Olha o Leonardo Chagas aí, tudo bem? Carlinha, tudo bem? Então, Isa, Cristiane, muita gente chegando, né? Então, nós vamos trazer aqui algumas regras que, se vocês tiverem papel e lápis aí, para vocês irem anotando, veja como é pormenorizado, tá? Então, o Carlos Torres Pastorinho, ele elencou 4 regras. Nós vamos tratar dessas regras aqui. A primeira das regras que ele estabeleceu, que ele percebeu ser necessária para estudar os evangelhos, para a interpretação dos evangelhos, primeira é estudar o trecho. Pegar o trecho que vai estudar, pode ser o versículo, né? E pegar cada palavra, estudar gramaticalmente, dentro de regras básicas de sintaxe, de etimológicas, assim como também o uso tradicional dos termos e das expressões. Por que isso, gente? Porque os evangelhos, como nós temos conhecimento, eles tiveram várias influências do povo judeu e de quem tinha a origem hebraica. O próprio Mateus, tá certo? E tem o grego, que foi o Lucas. O Lucas era grego, clássico. Também a influência dele grega era muito forte. Então é importante que se tenha na interpretação esse conhecimento.
Tá certo? Então, vamos dar um exemplo que nós encontramos, que é para se entender mais ou menos como foi o entendimento do nosso querido Torres Pastorinho. Primeiro, ele disse o seguinte, olha que interessante. Existem, assim, endíades. O que são endíades? É um emprego de duas palavras unidas pela preposição, tá? Assim, que ocorriam. Em lugar de um substantivo e um adjetivo, no meio se coloca uma preposição. Para que vocês tenham uma ideia, um exemplo, por exemplo, obras de fé. Obras de fé tem a palavra obras e fé. Entre elas, de é uma preposição. Obras de fé, se você pegar e substituir por um adjetivo a parte fé, tirar o de a preposição e colocar um adjetivo, e colocar assim, obras fiéis. Olha a diferença, já fica mudada, né? Obras de fé, obras fiéis. Assim como trabalho de caridade por trabalho caridoso. Tá certo? E também paciência de esperança e paciência esperançosa. São termos que você vai vendo que o sentido começa a ter uma pequena diferença, uma sutil diferença. Por exemplo, espírito da promessa por espírito prometido. Vejam que há uma mudança, há uma variação até no sentido, na compreensão, no nexo daquilo que nós estamos a estudar. Aí vamos dizer assim, outras duas palavras unidas pela conjunção, por exemplo, olha aí. Agora, falamos sobre a união por preposição. Agora a união pela preposição e. Preposição e, né? Por exemplo, eu e você. Eu e você. Então, e é uma preposição. Um exemplo, por exemplo, vamos colocar aqui, ressurreição e vida. Já ouviram falar nesse termo? Já, né? Então, ressurreição e vida. Você trocar isso por ressurreição da vida, já muda? Muda, não muda o sentido? Muda. Isso aí é uma endíade. Caminho, verdade e vida. É uma coisa que nós encontramos lá no Evangelho. Um trecho, Jesus falando, eu sou caminho, verdade e vida. Se colocarmos, né, a endíade, né, assim, caminho da verdade e da vida. Olha como muda. Caminho, verdade e vida. Caminho da verdade e da vida. Veja como as coisas mudam. Então, isso porque o hebraico, naquela época, nós já falamos isso, né? No hebraico, naquela época, aliás, faz parte do hebraico, tá? Os termos, os substantivos eram colocados juntos um do outro. Um do lado do outro, sem preposição, sem a conjunção. Dois substantivos juntos. E isto para eles bastava para um se relacionar com o outro. Veja como é diferente. Como é assim você analisar, pegar o hebraico naquela época. Tá? Fica difícil, né? A outra, outra coisa que encaixa para a gente estudar é a expressão filho. Essa expressão filho, ela é o filho de, né? Junto, né? O filho de. E nós sabemos, né? Filho de. Esse termo, filho de, ele vai exprimir o possuidor, lógico, de uma qualidade. Não é? Filho do bem, né? Uma pessoa boa. A qualidade pode ser positiva ou pode ser negativa. Por exemplo, filho da paz significa pacífico, não é verdade? Assim como o filho da luz vai dizer iluminado. Olha como nós vamos encontrar isso também já dessa forma, com esses termos já elencados, trabalhados agora, em Lucas, no capítulo 10º, versículo 6º. Nós vamos encontrar também em Efésios, capítulo 5º, versículo 8º. Essas expressões com esses significados. Vejam como é interessante. Podemos também ver nas endíades expressões típicas como assim, e nós já trabalhamos isso quando fizemos uma palestra sobre a moral estranha, a estranha moral, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 23. Se alguém não aborrecer, exprimindo, se alguém não amar menos, como nós comentamos lá atrás. Não é? Não muda, porque aborrecer é uma coisa na nossa língua e amar menos é outra. Não é? Se eu amar menos alguém, por acaso eu estaria aborrecendo esse alguém? Veja como o impacto é diferente, é maior.
É importante que a gente, então, analise assim como está lá, de que forma, o que foi que se quis dizer. E os números, o que é interessante são os números. Nós vamos encontrar que os números que aparecem na Bíblia, eles não querem dizer simplesmente números. Assim, o número 1, o número 2, não. Cada número tem um significado mais profundo. Por exemplo, o número 10, ele tem um sentido mais amplo, de diversos. Se você vir lá o número 10, lá no Antigo Testamento, no Novo 10, lá está significando diversos. Olha aí. Quando usa o número 40, ele vai significar muitos. Diversos nem sempre é muitos, mas muitos são diversos. Veja, 10 diversos, 40 muitos. E o número 7, lembram da pergunta de Pedro ao Cristo, quando ele pergunta: mestre, quantas vezes o meu irmão deverá pecar contra mim para que eu o perdoe? Será até 7 vezes? Lembram dessa questão? Então, o 7 significa grande número. Olha, como nós, se pegarmos ao pé da letra, ficamos só naquela multiplicação ali. Não é verdade? Então, 7, já para Pedro, já era um grande número de vezes. Envolvia muito mais do que apenas o número 7. Mas 70 significa todos, sempre. Por isso que quando Cristo disse, não até 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Para mostrar que não é apenas 7 vezes, um grande número de vezes, mas 70 que é sempre. 7 vezes sempre. Sempre. Então você tem que perdoar sempre. Indefinidamente. A gente diz assim, normalmente, olha, eu perdoei uma, duas, agora a terceira, não vai nem ao 7. Imagine, né? A gente não quer perdoar nem 3 vezes. Tá certo? Então, aí a força dessas expressões usadas naquela época faz com que nós hoje tenhamos que ter um cuidado muito grande na interpretação do que ali está escrito. Então, não devem esses números ser tomados em momento algum à risca, literalmente, nos evangelhos, como muitas vezes nós tomamos, tá? Ainda tem os nomes de cidades e de pessoas que estão lá, que precisam ser observados com muita atenção. Basta recordar que, por exemplo, César. César é uma alusão, uma referência ao imperador de Roma. Mas em determinados momentos, não é ao mesmo imperador que está a se referir. Por exemplo, em Lucas, no capítulo 21, no capítulo 2, versículo 1, esse César ali colocado se refere a Tibério. Tibério César, um dos imperadores. Mas em Atos, porque aquilo ali já foi bem depois, né, do que estava acontecendo com o Cristo encarnado, em Atos, que é depois, no capítulo 25, no versículo 21, refere-se César, que está ali, a Nero, já outro imperador, aquele que pôs fogo em Roma. Então vejam que as coisas mudam, então a gente tem que ter muito cuidado na interpretação. Tá certo? Então todo esse cuidado é recomendado por Carlos Torres Pastorino no estudo da interpretação dos evangelhos, das escrituras sagradas, tá? Isso aí foi só a primeira regra, viu, gente? Primeira regra envolve tudo isso. As outras são um pouco mais fáceis de lembrar, de entender, tá? A segunda regra é interpretar o texto de acordo com o contexto. Não pegar o texto isoladamente. Ele tem que estar envolvido no contexto em que está inserido aquele texto. Ou seja, não somente ali o contexto do que está escrito, mas o contexto, ou seja, o que era aquela época ali. Tá certo? O que significava aquelas expressões, aquele texto, aquelas palavras, aquela frase, naquela época. Tá? Por exemplo, vamos trazer a palavra obras. É uma palavra que é forte dentro do Novo Testamento, né? Quando se fala em obras, muitas pessoas interpretam obras como obras. Que obras? Obras. Teve uma vez que eu tive a oportunidade de conversar com um evangélico e a gente até dá o desconto, né? Porque eles levam aquele versículo já preparado, já orientado pelo seu pastor, para falar sobre ele. E o pastor já diz, de antemão,
o que é para ser dito. Então a pessoa vai lá e repete, ela não tem ainda a capacidade de fazer uma discussão, um debate sobre aquilo ali. Então a gente dá o desconto, tá? Mas essa palavra obras, quando a gente fala fé sem obras, as pessoas, quando eu pergunto o que são obras, eles não sabem nem dizer o que são obras. A fé sem obras é morta. Aí a pergunta o que é obras? Eles nem sabem dizer o que são obras. Tá certo? Então, obras pode significar boas ações, que é o que nós interpretamos, tá certo? E vamos encontrar essas passagens significando exatamente isso, boas ações, que está, por exemplo, em Romanos, na epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 2, o versículo 6, e também em Mateus, no capítulo 6, 16, versículo 27. Tá? Ou então pode exprimir apenas ritos, liturgia, regra, tradição, obras. Veja, como em Romanos também, a epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 3, o versículo 20 e o 28. Ali, e tem outras passagens também, mas o exemplo são só dessas passagens para que vocês tenham uma ideia. Ali vai estar com o significado, o entendimento interpretativo relacionado às regras, às liturgias, né, às tradições que se tinha para seguir, para que eles pudessem mostrar a devoção àquela religião. Então tinha umas regras, como por exemplo nós temos, né, assim, toda a sequência que deve ser feita, né, em determinado cargo, a liturgia, a regra, né, o protocolo, tá certo? Para se realizar determinada coisa dentro daquele templo religioso. Então tem regras. Então obras, em determinados momentos, significa isso, ali nos evangelhos. Tá? Então neste campo, né, nesse momento que nós estamos a tratar sobre isso, nós podemos explicar o texto também segundo o contexto que, por analogia, por semelhança, né, por comparação, quer também por síntese. Melhor, síntese não, por antítese, né, pelo contrário, né, para dar um contraponto, um contraditório. Ou então por paralelismo. Paralelismo. Né, algo que é assim por paralelo, em semelhança, que é uma figura de linguagem, também com outros passos, com outros trechos. Tem trecho que tem aqui num dos evangelhos e tem outro trecho semelhante em outro evangelho. O evangelho de Marcos, parece muito com o evangelho de Mateus. É um pouco menor, é mais reduzido. Assim como também o de Lucas. Tem muita coisa que está em Mateus. Então há paralelismo. Há citações parecidas, narrativas semelhantes. Tá certo? E a gente vai buscar então o sentido. Tá? Ou ainda, nós não podemos perder de vista também, no contexto, o quê? Por exemplo, as palavras podem ser compreendidas assim no sentido mais ou menos amplo do que no sentido ordinário. Não é? Tem palavras que são ditas ali e que a gente não pode se prender a elas somente ao que ela está ali sendo colocado ali. A gente tem que abranger um pouco mais. As palavras elas podem exprimir, por exemplo, assim, ironia, o contrário, tá? Ou assim, a antítese, como está em João no capítulo 6, versículo 68, tá? E também, não havendo sinais diacríticos que separam, como nós falávamos, né? Que os textos antigos eram escritos assim, lado a lado, de carreirinha, palavra por palavra, sem separação, não é? Sem nenhuma separação. A gente tem que ter um trabalho muito grande para saber o que é uma frase, né, que não está ligada a outra, né, que não é uma palavra isolada, tudo aquilo ali que acontecia naquela época. Então não havia esses sinais diacríticos, tá certo? E também não havia pontuação, nem nos manuscritos, nem nos códices. Lembram que nós comentamos sobre esses códices? Eram tudo escrito assim, bem, sem ter uma ideia para o futuro, né? Porque eles até entendiam lá, na época que eles escreveram. Mas no futuro, como as coisas foram se modificando, ficou difícil fazer, né, a interpretação, primeiramente separando o que é uma frase e o que é uma palavra, o que a palavra estava pertencendo àquela frase, se não era, tá certo? E ainda colocar as vírgulas, né, para dar um sentido ao que estava sendo escrito ali. Ok? Vírgula, ponto, essas coisas que não tinham naquela época, tá? Então, era importante que se tivesse noção de como isso funcionava. Ok?
E também podem aparecer nos textos da Bíblia, especialmente no Novo Testamento, diálogos assim retóricos, argumentativos, conversas, né, diálogos ali que para chegar a uma conclusão. Nós vamos encontrar, por exemplo, um exemplo desse lá em Romanos, no capítulo 3º. Nós vamos encontrar ali todo o capítulo 3º. Pegue o livro, o capítulo 3º de Romanos, vocês vão ver que ali é um diálogo, perguntas e respostas, argumentações e tal, para depois chegar a uma conclusão. Isso é em relação à circuncisão, se deve, se não deve, né, a questão de fé, salvação, está tudo ali lá nesse capítulo 3º da parábola, da epístola de João o quê? De Paulo aos Romanos. Ok? Muito bem. Isso aí foi a segunda regra, viu, gente? A terceira regra, ela vai trazer para a gente que quando há dificuldade, e nós sabemos que tem muita dificuldade, né? Devemos considerar o objetivo do livro ou do trecho. Qual o objetivo daquele livro, ou então do trecho, daquele trecho ali que está dentro daquele livro. E devemos interpretar o pequeno dentro do grande, ali, especificamente. O que aquele trecho pequeno quer dizer, qual o objetivo dele ali dentro daquele trecho maior, daquele texto maior, do texto grande. Né? O pormenor, que é o detalhe, dentro do geral, para que a gente às vezes possa extrair e interpretar separadamente, porque às vezes dá um sentido, né? A gente pode fazer isso, e muito disso Kardec fez no Evangelho segundo o Espiritismo, para tratar das questões morais que ele optou para o Evangelho segundo o Espiritismo. Ok? Por exemplo, vamos trazer alguns exemplos aqui para o nosso entendimento. Em Romanos, deixa eu ver aqui, viu? Se o meu... Pronto. Em Romanos, capítulo 14, o versículo é o 15, o versículo é o 5, né? Paulo permite aos judeus, veja como é interessante, viu? Paulo, na sua epístola aos Romanos, está lá no capítulo 14, versículo 5. Ele vai permitir aos judeus, ele escreve lá, permitindo aos judeus que eles pudessem utilizar e observar certas datas, observação de datas. Mas nos Gálatas, na epístola aos Gálatas, no capítulo 4, versículos 10 e 11, ele proíbe que façam isso. Por que ele faz isso? Porque entre os Gálatas, os judeus queriam obrigar os gentios, tá certo? A observância das datas judaicas. Ou seja, o que é que os judeus queriam? Porque eles tinham o atavismo religioso. Eles eram judeus, convertidos ao cristianismo. Mas o que eles faziam? Eles tentavam impor ainda aquelas obras, aquelas liturgias, tudo aquilo, aquelas regras dos judeus para os novos cristãos, os gentios. O povo que não tinha religião estava aderindo ao cristianismo. Mas com relação lá para os romanos, né, que os judeus estavam aí naquela região da Roma, do povo judeu, eles podiam, porque eles eram judeus mesmo, o povo ali era judeu, não tinha problema. Eles iriam entender, não teriam dificuldade, tá certo? Então essa a importância de a gente pegar dentro do particular, do pormenor, para encaixar no maior. Tiago faz aqui uma alusão interessante. Será que Jesus pensou, ao expor suas ideias, em todas essas regras que teríamos que elaborar para entender seu evangelho? É verdade, Tiago. Não é fácil não, viu? A gente entender isso. É porque o que dá a impressão, porque é o seguinte, como Jesus sabia, e ele falou isso, né, antes mesmo do seu desencarne, ele disse, olha, eu vou enviar um novo consolador para vocês, eu não vos deixarei órfãos. E ele vai trazer tudo novamente, o que eu já falei, e trazer muito mais, que vocês não estavam em condições de entender agora. Por que ele disse isso? Porque ele sabia, como você colocou aqui, ele sabia que no futuro haveria uma distorção muito grande, haveria muitas confusões e muitas até abusivas para prejudicar, inclusive, o entendimento. Como você colocou, ele sabia. Por isso que ele enviou um novo Consolador, por isso que nós assimilamos que o Consolador prometido é o Espiritismo.
Nós adotamos isso. Por quê? Porque é justamente essa doutrina, a doutrina espírita, que vai buscar tudo isso para o nosso entendimento. Se você pegar, hoje nós temos muito que através da própria Federação Espírita Brasileira, ela pegou vários escritos, várias psicografias de vários livros de Chico Xavier, né, de Emmanuel, escrevendo comentários de trechos, versículos dos evangelhos, tá certo? Todos esses evangelhos aqui. Evangelho de Mateus, Evangelho de Marcos, Evangelho de Lucas e o Evangelho de João. E ainda os Atos dos Apóstolos. Por quê? Porque foi interessante, parecia que era, eu imagino que seja, uma presciência, tá, do próprio Emmanuel, porque ele fez comentário praticamente de cada versículo dos 4 evangelhos e dos Atos dos Apóstolos. Tem todos eles. Incrível isso, né? Então, justamente que era para trazer de volta aquilo que acontecia no passado e que infelizmente foi deturpado ao longo do tempo, foi modificado. Tá certo? A quarta regra, é a quarta e última regra, anotem, viu? Se vocês esquecerem, vamos deixar gravado, fica gravado esse vídeo no IGTV e também nós estamos colocando no YouTube. E eu peço a vocês que se inscrevam. Quem não se inscreveu, se inscreva e peça para seus amigos se inscreverem. Nós estamos deixando lá também no YouTube gravadas todas essas aulas, tá bom? Muito bem. No YouTube do Lar Abrigo Espírita Dr. Pedro Garcia Moreno. Então a quarta e última regra ela recomenda comparar escritura com escritura, tá? Não escritura com obras profanas. Porque tem pessoas que pegam, e aí é uma recomendação, creio eu, até que pessoal de Carlos Torres Pastorinho, porque muita gente quer pegar obras de pesquisadores não religiosos, né? Eles pegam, escrevem de acordo com as anotações históricas que eles localizam lá, tá? E todo historiador, ninguém é isento quando escreve, gente. Eles escrevem as suas próprias impressões, segundo a sua visão. Então eles tem os dados históricos, mas eles vão escrever de acordo com a sua visão, com os atavismos, né, que eles trazem, tá certo? Então não se pode comparar uma escritura sagrada com aquilo que essas obras profanas trazem. Por quê? Porque não vai fazer nenhum sentido. É a recomendação do nosso querido Carlos Torres Pastorinho. Então, por exemplo, ele dá um exemplo aqui. Quando nós encontramos a expressão revestir o Cristo, lá na Epístola de Paulo aos Gálatas, no capítulo 3, versículo 27, isso aí vai ser explicado, é importante, no capítulo 13, o versículo 14 desse capítulo 13, da Epístola aos Romanos. E é descrita em pormenores, em Colossenses, no capítulo 3, versículo 10. Eu vou dar um exemplo, eu tenho aqui eu trouxe aqui a Bíblia online para que vocês possam ter uma ideia disso, tá certo? Eu vou pegar aqui primeiro em Gálatas, no capítulo 3, versículo 27, tá? E vou ler para vocês. Gálatas, capítulo 3, versículo 27. Nesse versículo do capítulo 3 de Gálatas, da Epístola aos Gálatas, Paulo diz assim, olha, porque todos quanto fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. O que significa dizer isso, se revestir do Cristo? O que quer dizer? Tá? Guardem esse texto. Aí nós vamos encontrar a recomendação de Carlos Torres Pastorinho para a explicação em Romanos, no capítulo 13. Então, no capítulo 13, o versículo é o 14, nós vamos trazer para vocês, em Romanos, capítulo 13, versículo 14, ele vai dizer aqui, olha, assim, exatamente o último versículo desse capítulo. Assim, olha, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Ou seja, revestir-se do Cristo passa a entender algo de fato espiritual. Olha o que ele está querendo dizer, não é? Moral,
não ter cuidado da carne, do corpo. O que é isso? Né? Aí ele vai complementar ainda aqui para agora descrever uma situação que vai estar em Colossenses, capítulo 3, versículo 10. Nesse capítulo 3 de Colossenses, versículo 10, nós vamos encontrar isso aqui. Só tem 4 capítulos essa carta, né? Então, no versículo 10, ele vai dizer assim, falando tudo falando sobre isso. Ele vai dizer assim, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Veja, vestir-se do Cristo, revestir-se do Cristo, é não se preocupar com a carne, com o corpo, com a matéria, tá? Ele vai colocar nesse sentido agora, com a matéria, mas se renovar para o conhecimento, ou seja, se preparar, abrir a mente para se renovar com novos conhecimentos, com coisas novas que estão chegando. Ou seja, ter aquela mente livre, tá certo? Segundo a imagem daquele que o criou. Quem foi que criou o homem? Deus, a imagem de Deus. Nós temos que buscar os conhecimentos de Deus. Revestir-nos do Cristo é buscar os conhecimentos acerca de Deus. Tá certo? Ou seja, é algo muito espiritual. As pessoas podem imaginar que é lá sentir a dor do Cristo, pegar aqui. Nada disso. Nada disso. É buscar conhecimentos. Abrir-se para os conhecimentos acerca do Pai, acerca de Deus, acerca da espiritualidade. Tá certo? Então, tudo isso aqui, gente, é para que nós possamos ter uma ideia do que seja o roteiro, colocando assim melhor, para nós interpretarmos a Bíblia, tanto o Antigo Testamento quanto o Novo. Se bem que ele vai se prender, nós vamos nos prender ao Novo Testamento, tá? Agora, os sentidos, que nós falamos que vamos dar os sentidos, né? Porque na interpretação da Bíblia, nós precisamos entender que existem alguns sentidos que são interessantes. Porque cada escritura, ela pode apresentar diversas interpretações. São várias, são muitos os exegetas, aqueles que comentaram, aqueles que interpretaram. E eles fazem várias interpretações de um mesmo trecho, muitas interpretações. Vocês sabem disso, né? A vantagem disso, diz Carlos Pastorinho, é que, de acordo com a escala evolutiva em que se acha a criatura, né, a condição de evolução de cada um, que lê aquele trecho, que lê a escritura, pode a interpretação ser menos ou mais profunda. Tanto, quando falo de escala evolutiva, não somente espiritual, mas a escala evolutiva assim, de conhecimentos, né? Tanto de leitura quanto de entendimento, de facilidade de interpretar um texto. Tudo isso faz parte dessa escala, tá certo? Então, os principiantes, aqueles que estão em início, que estão iniciando na exegese, na interpretação, no comentário do Evangelho, tá certo? Os principiantes, eles compreendem, de modo geral, logo no início, a letra. A letra. Isso aconteceu muito comigo. E a eles vão se apegar. Nós nos apegamos no início à letra. Ficamos ali, naquilo. Mas, além do sentido literal, além da letra, temos, sabe o quê? O sentido alegórico, o simbólico e ainda o espiritual ou místico. O que querem dizer esses sentidos? Né? O alegórico, o simbólico e o espiritual, o místico. Ele vai dizer, Carlos Torres Pastorinho, que o sentido alegórico faz extrair numerosas significações de cada representação, compreendendo assim, por exemplo, a história de Abraão como uma alegoria das relações entre a matéria e o espírito. Não é? Porque tudo aquilo de Abraão foi isso, especialmente naquelas questões, né, de matar o filho, oferecer o filho em sacrifício, de Deus ter pedido isso para ele. É uma alegoria, tá certo? A interpretação simbólica, por exemplo, ela é mais elevada, a simbólica, do que a alegórica. Ela vai nos dar a revelação de uma verdade que se torna, digamos assim, transparente e visível. Transparente e visível, através de um texto que a recobre totalmente. Né? Se cobre aquilo ali, e então o que acontece? Aí a coisa fica como se fosse um véu escondido, que esconde, tá certo? Mas aí quando você tira a simbologia e busca ela, vai fazer o quê? Vai fazer com que a gente recorde, por exemplo, vou dar um exemplo para ficar mais fácil, da cruz.
A cruz, ela é um símbolo, não é? Mas se você pegar literalmente a cruz ali, é o quê? É uma madeira sobre a outra, não é? Isso aí mas quando você pega para os cristãos, nós que somos cristãos, a cruz ela se revela, ela se coloca num sentido, uma simbologia bem mais profunda, tá? Ela vai longe. Em alguns momentos é como se fosse uma espada voltada para baixo, uma espada voltada para a própria pessoa, simbolizando o bom combate. Olha quanta coisa a gente pode extrair da simbologia, não é? Somente pegando a cruz onde o Cristo foi crucificado. Tá? Então vejam como é interessante a interpretação. Agora, a espiritual, a interpretação espiritual, bom, essa aí é aquela que dificilmente a gente pode assim expressar com palavras, tá? Porque ela é sentida, ela é vivida no seu eu mais profundo, lá dentro da gente. E vai levar, assim, através de certas palavras e expressões, o ser à união mística com a divindade. A divindade é aquela que reside dentro de nós, porque nós, lembra, nós estamos cheios de Deus. Lá dentro, Deus está presente. Então, quando a gente entra nessa interpretação espiritual, no entendimento espiritual, o que é que vai acontecer? Tá? A gente vai entrar no estado de transe, que vai levar a gente a mergulhar dentro do Deus que está dentro de nós. Essa daí a gente não pode... Como é que a gente vai dizer isso, o que acontece com a gente em palavras? Então essa interpretação é muito íntima, muito de cada um, muito do eu de cada um. Então quase sempre a compreensão espiritual ou mística da Escritura leva a pessoa que se aprofunda nessa interpretação ao êxtase. E portanto a uma convivência com o todo, se integra com o todo, se ilumina, é a chamada auto-iluminação. Tá certo? Demanda, assim, muito mais coisas do que o que a gente possa, nesse momento, imaginar. Tá? Então, dadas estas notas introdutórias, tudo isso que nós colocamos até agora, que nós conversamos, desde aquelas palavras, aquele palavreado todo que nós apresentamos logo lá no início, as nomenclaturas, os termos, os vocábulos, as palavras, aquela verborragia diferenciada, né, falando sobre códices, sobre passos, sobre trechos, sobre os rolos, os pergaminhos, né, sobre as colagens, não é? Tudo isso, tudo aquilo, né, é para a gente entender tudo o trabalho que foi primeiro para eles lá, uma dificuldade muito grande para escrever, não é verdade? E também para depois nós, que precisamos buscar cada vez mais entendimentos acerca do que foi escrito, dos livros sagrados, né? Para nós, temos que voltar no tempo, de certa forma, e ir lá no fundo para conseguir buscar, digamos assim, as significações, as maneiras, as culturas, ter um conhecimento um pouco maior, mais amplo, né? Ser um pouco poliglota, um pouco não, tem que ser muito poliglota, conhecer de outras línguas, não é? Para buscar lá, para ir lá no fundo. Mas graças a Deus nós temos pessoas que já fizeram isso, né? Pessoas que já foram buscar, já estudaram. Nós temos o Severino Celestino, né, o nordestino paraibano. Nós temos o Haroldo Dutra lá em Minas Gerais que fez isso. Nós temos um português lá, cujo nome não me recordo agora, que também fez isso. E temos o Carlos Torres, que nós estamos estudando aqui, porque ele dá algo assim, mais didático para a gente buscar, para a gente entender, não é verdade? Por isso escolhemos ele, que ele é mais amplo nesse aspecto e ele traz uma metodologia muito clara, uma didática bem interessante, que eu acredito que vocês, junto comigo, aprenderam, né, alguma coisa nesses 3 primeiros momentos que nós tivemos estudando, assim, inicialmente, né, a introdução do estudo sistematizado do Evangelho, ou dos Evangelhos. Não é verdade? Se vocês tiverem alguma pergunta, pode fazer agora, tá? E eu gostaria de saber de vocês, inclusive, que a nossa proposta inicial era fazer esse estudo primeiro introdutório, tá? Para depois a gente pegar e estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas nós podemos, se quiser, vocês quem sabem, aprofundar o estudo assim específico dos Evangelhos de João, de Mateus, de Marcos, de Lucas, tá? Por quê? Porque esse estudo ele vai fazer assim, pegando os versículos para entender. Ele trouxe tudo isso já pronto para nós e não fica difícil a gente ir entendendo, né?
Se bem que a proposta era essa, de a gente pegar tudo isso inicialmente para a gente entender e depois passar para o Evangelho segundo o Espiritismo, estudar mais direcionado, né, aquilo que o próprio Kardec fez, que foi buscar a parte moral, a parte que realmente, vamos colocar aqui, interessa de fato para nós no estudo do Novo Testamento. É a parte moral, a parte das consequências, a parte de comportamento, das relações, tudo aquilo que nós temos, das virtudes, sentimentos, as leis, amor, né, perdão, paciência, tudo isso que nós temos dentro do Evangelho. Leila está dizendo aqui, é o voto dela, tá? Ela está dizendo, faça assim mesmo, para que a gente saiba interpretar. É isso? Vocês acham o quê? Eu vou dar para vocês aqui, vocês estão aqui, e vocês são, eu vou dar 5 minutos para vocês se pronunciarem, viu? Por enquanto se pronunciou Leila. Ela quer que nós sigamos por essa linha que nós estamos fazendo. Se for por essa linha, nós vamos começar pelo último evangelho, por incrível que pareça, viu? Nós não vamos começar pelo evangelho de Mateus, que foi o primeiro. Mas vejam vocês que acham aí. Né? Estudamos nessa sequência que nós estamos fazendo, com o estudo baseado em Torres Pastorinho, ou o evangelho segundo o Espiritismo. Tiago diz aqui que se seguir mais um pouco com o Pastorinho também, ele diz que não vai reclamar. Então ele já está fazendo a opção também por essa sequência. Então 2 pessoas até agora. O que é que vocês outros acham? Rivalda concordou com o Leila. São 3 votos na mesma direção. Estou aguardando, nós temos algum tempinho ainda. Fiquem à vontade, viu? Enquanto vocês estão colocando aí, olha, Anjo disse que está ótimo assim. Porque eu vou querer que vocês permaneçam conosco, entendeu? Porque se forem outras pessoas que chegarem, essas pessoas talvez não entendam essa sequência que nós estamos fazendo. Laudeci também concorda com ela. Então vocês estão criando um compromisso toda quinta-feira, hein, gente? Tiago, Adriana também, Adriana Teles também concorda com o Tiago. Então já temos aí, se não me falha a memória, já 7 votos. Já a Adriana prefere o Evangelho segundo o Espiritismo, olha, um voto contra. Thay entrou, ela não tem nem como votar, porque ela não é uma assídua frequentadora, mas fique à vontade, viu? A proposta é dar sequência ao estudo baseado nos estudos de Carlos Torres Pastorinho, ou seguir depois, agora, logo depois, na próxima aula, para o Evangelho segundo o Espiritismo. Vocês que dizem, viu? Nós está concordando, então até agora parece que são 8 pessoas que concordaram. Nós temos a metade, né, dos que estão presentes aqui. Tiago fala que até porque Edilson sempre vai fazer o paralelo com o Evangelho segundo o Espiritismo. Você tá já fazendo essa ponte, né, Tiago? Já captou. Mas fique à vontade, viu, gente? E a gente está aqui para o que vocês quiserem, porque eu sozinho não faço nada. Eu só estou aqui sendo um servo de vocês. Vocês aqui vão dizer como deve ser a sequência. Por enquanto está ganhando, né, 9 votos. Dona Marlene quer o Evangelho segundo o Espiritismo. Evangelho, seu Espírito, não entendi. E Adriana, isso mesmo. Sandra, pode ser como o Tiago está falando, vai ser bom. Muito bem. Então, ele falou tudo. Pronto. Então, olha, Tiago já disse, o pessoal já pegou, captou essa sutilidade colocada por Tiago aí, né? Então vamos fazer isso, viu, gente? Vamos finalizar hoje, não vamos adentrar em começar nenhum agora. Nós podemos dizer que Carlos Torres Pastorinho, ele tem um esquema, né? O esquema de Carlos Torres Pastorinho é estudar assim, ir devagarinho, primeiramente com João. Aldilcar quer o Evangelho segundo o Espiritismo. Creuza até agora não falou, ela entrou. Ele vai trazer o Evangelho de João, tá? E no Evangelho de João ele vai trazer todo o histórico, né? Jesus, o início, a chegada. Porque o Evangelho de João é um evangelho assim, muito místico, muito espiritual, muito inspirado, o Evangelho de João.
como nós já falamos sobre João, né? É um evangelho altaneiro, muito espiritualizado. Então ele começa com esse evangelho. Tá, gente? Então, vamos dizer assim, que na próxima quinta-feira, nós vamos dar então prosseguimento ao estudo dessa forma. Tá? Se vocês não gostarem, eu preciso do feedback de vocês. Se não estiverem gostando, vamos voltar, vamos mudar, vamos para o Evangelho segundo o Espiritismo. Fica a critério de vocês, tá? Então, muito bem. Nós agradecemos a vocês, a todos que estão aqui presentes, porque essa é a razão do nosso trabalho. Tentar trazer, estudar juntos, na verdade, né? Com vocês, o Evangelho, essa busca maravilhosa que eles fizeram para trazer com limpidez, de forma cristalina, aquilo que está realmente lá no Evangelho e o que estava querendo dizer o Cristo, assim como seus discípulos, não é? E assim como Paulo de Tarso, que foi um dos maiores, se não o maior, divulgador do cristianismo à sua época. Tá? Foi um desbravador, porque ele foi aos gentios e levou o cristianismo a várias partes fora daquela região ali. Tá? Então, eu quero agradecer a cada um de vocês aqui presentes, a cada um daqueles que participaram, que participam, que estão conosco, não é? Para que nós possamos, então, juntos, unidos nesse mesmo propósito, trazer algo mais, uma substância maior para o nosso entendimento acerca daquilo que foi o espiritismo, o cristianismo nascente, né? Toda aquela primitividade, aquela coisa que realmente estava lá e com o tempo ele foi sendo deturpado, modificado, alterado, alguns de alguma forma sem querer, sem ter a má intenção, mas também outros que fizeram isso de caso pensado realmente para se amoldar a sua personalidade, o seu jeito de ser, as suas próprias crenças. Tá bom? Então vamos agradecer a Deus. Eu vou dizer assim, lembrando mais uma vez que saiu da boca do Cristo quando os seus discípulos pediram a ele para ensiná-los a orar. A prece, o Pai Nosso. Lembrando de todos aqueles que estão passando por dificuldades, os que estão hoje portadores do Covid-19, os que estão sem sintomas, mas podem transmitir, todos esses irmãos, inclusive os que estão lá nos defendendo, os médicos, os enfermeiros, todos aqueles, os auxiliares de enfermagem, os técnicos, todos que estão lá à frente, os infectologistas, os que trabalham nos laboratórios buscando a vacina, todos eles, que Deus os abençoe. Digamos assim: Pai que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois que a vós, Pai, pertencem o reino, o poder e a glória para sempre. Que Jesus nos abençoe. Muita paz, muita luz. Até terça-feira nós temos o Evangelho de Eurípides Bassanufo, não é? E quarta-feira, às 20 horas, o ESD, e na quinta-feira, novamente, o nosso Evangelho. E todos os dias, às 9 da manhã, o Evangelho Café com Luz, final de semana com Shirley, toda a semana com Isa, e todas as 16 horas, todos os dias, conversa fraterna com Elenói. Tá? Muita paz, muita luz para vocês, e até a próxima. Uma boa noite e muita luz para cada um de vocês.